Bora desenhar um cachorro aqui hoje. Para começar, a gente vai fazer um desenho gestual dele aí, ó. Eu vou fazer mais ou menos o corpo dele caído aqui nessa parte do alinhamento. Aí subindo aqui, vem a parte do rosto dele. Aqui eu vou jogar a parte da patinha dele, ó, que vai ficar caída aqui. E mais ou menos a outra caída aqui também, ó. Esse cachorro vai estar deitado, então a gente vai ver essa parte dele aqui. E essa parte aqui da frente, aqui também um pouquinho, e aqui o rosto dele virado nessa direção aqui. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura inicial aí na minha mente aqui para poder construir esse cachorro. Se você é novo por aqui, meu nome é Henrique, você está na página Abertamente, aqui eu trago minha arte, trago dicas de materiais aí. Então, uma pessoa no último vídeo que eu fiz o desenho do cavalo comentou pedindo um cachorro, né, para desenhar, e acabou que o que acontece? Eu já estava para desenhar um cachorro e aí coincidiu com esse vídeo aqui, mas fico feliz, né, que tenha gostado aí do vídeo. Então vamos lá, para começar aqui, a gente vai fazer essa parte de trás aqui, vamos puxar aqui assim, ó. Imagina uma montanha, né, basicamente aí. E aí aqui a gente vem fechando, ó, como se fosse agora uma pedra, né. Feito isso aqui, a gente já identificou aí a parte de trás do cachorro. Aqui, ó, a gente basicamente vai puxar dessa forma, porque aqui vai ser como se fosse uma parte do rabo dele aí, né? Aí aqui, nessa parte onde que vem a pata, a gente pode puxar aqui assim, ó. A gente vai modelando. Aí aqui a gente puxa assim um vãozinho assim, ó. Porque tem a pelagem do cachorro, né? Mas o pelo vai vir depois que eu desmanchar, né? Aí aqui a gente pode puxar como se fosse aqui uma achura, ó, virada nessa posição, porque aí vai dar um efeito 3D da pata dele vindo aqui nessa direção. Tá vendo aqui? Puxa na achura aqui, a gente vai ver nessa posição. E aí veria aqui a pata dele. Então, na parte da pata dele, a gente vai fazer aqui, ó, um redondinho aqui assim. E vai vir puxando aqui, ó, um risquinho, para identificar a pata dele. Então, essa aqui é a parte de cima e aqui, essa daqui é a parte da frente da pata dele. Por que é interessante a gente tá vendo assim o desenho dessa forma? Porque assim a gente consegue enxergar a forma geométrica, tá vendo aqui? Então a gente vai estudando aí o corpo do cachorro, querendo ou não, tá? E como eu falei, eu tô desenhando bastante animal porque eu tô gostando de entender como funciona a estrutura dele ali. É a parte do peitoral do cachorro, basicamente, né? Então a gente pode fazer isso aqui, ó, só pra gente identificar essa parte, ó, tá? Então aqui é a parte da frente, ó. Nessa parte aqui, a gente vai vir fazendo a pata dele, então a mesma coisa desse outro lado aqui, ó, só que a gente vai descer mais para cá, tá? E vai vir puxando aqui, ó. Aqui a gente vai fazer o redondinho da pata do cachorro, desse lado aqui. Aí aqui a gente faz um risquinho também. Nessa parte aqui do vãozinho a gente vai puxar um pouco mais aqui, ó, nessa posição, porque aqui vem a parte das costas dele e aqui já começa a estrutura da musculatura dele, né, onde que vem aqui encaixando a parte da pata dele aqui da frente. Agora a gente vai puxar aqui, ó, nessa parte, um redondinho. Esse redondo aqui vai ser aí a orelha do nosso cachorro. E aqui a gente vai fazer o rosto dele aqui nessa parte. Para fazer a questão do rosto dele aí, a gente vai puxar aqui, ó, pro lado de cá, feito a orelha aqui, né? Supostamente a orelha, que a gente não fez o acabamento dela ainda, a gente puxa para cá, ó. Feito isso, você vai vir aqui, ó, formulando um redondo, tá vendo? Nessa posição aqui, ó. Ó, já deu pra gente mais ou menos ver o nosso cachorro aí. Feito isso aqui, a gente tem que imaginar que o rosto dele tá virado, né, pra cá, mas tem uma tridimensionalidade. Então a gente vai puxar uma retinha aqui, tá vendo essa reta aqui? Você vai vir puxar aqui, ó. Essa parte aqui vai definir duas coisas. Primeiro, a tridimensionalidade, e a gente vai colocar o olho dele aqui, ó, nessa posição. Tá vendo aqui, ó? Show de bola. E aqui a mesma coisa, um olho mais ou menos vindo aqui, ó. Porque como o rosto dele tá na lateral, a gente não vai conseguir ver esse olho por completo, né? E aí, aqui a gente vai definir o nariz dele, ó. Então a gente pode puxar aqui um redondinho aqui assim, basicamente, ó. E aí a gente faz aqui um pontinho preto, um outro pontinho preto, que vem o furo do nariz, né? Aqui a gente puxa para baixo aqui, formando a boca, ó. Então a boca dele vai ficar aberta, eu vou colocar aberta, tá? Ele tá basicamente aí bem cansado, né? Até então, que eu vou deixar a língua dele para fora. Então ele tá descansando aí. É o que eu tô pensando aqui basicamente na minha cabeça. Aí aqui embaixo a gente vai puxar o vãozinho aqui, ó. Vindo da boca dele. Aqui a gente pode colocar a língua dele saindo aqui assim, ó. E aí a outra língua também saindo aqui nessa parte, ó.
Então, bacana. Aqui a gente vai puxar a parte de baixo do pelo dele aqui, encaixando aqui embaixo, ó. Porque aqui é a parte da boca, tá vendo esse traço aqui? A gente vai puxar o pelo aqui, ó, vindo modelando, né? Que eu fazendo uma volta aqui pra fazer tipo uma musculatura. Beleza. Feito isso aqui, agora a gente vai puxar aqui nessa parte, ó, como se fosse a orelha dele do lado de cá. E a gente vai puxar só até aqui, mais ou menos aqui assim, ó. A gente já conseguiu aí montar a estrutura do rosto dele, a gente conseguiu fazer essa parte de trás, mas aí aqui eu já vou puxar um pouco mais para cá, ó, tá? E a gente vai desmanchar aqui, ó, porque eu estou pensando em aumentar um pouco mais para cá, fazer ele um pouco maior, tá vendo? Então desmanchei aqui, aí eu vou puxar mais para cá estendido, ó. A gente vai vir puxando a questão do rabo dele, ó, que vai vir aqui, né, uma parte do rabo e que vai vir encaixando aqui embaixo aqui, ó. E aí vem o pelo aqui e aqui é a parte do chão, né? Agora eu vou desmanchar e vou vir montando a estrutura dele para ficar bem legal, né? Pra gente encaixar a musculatura. Bacana, desmanchei, vocês podem ver que a gente já consegue ver a estrutura dele aí, né? Eu vou deixar o nome do cachorro aí a seu critério, tá? Então comenta um nome aí que você daria para um cachorro. Se você tem cachorro, comenta aí também qual raça que ele é, né? Que tem raças distintas, né? Que eu não sei todas, gente. Eu já tive cachorro, mas hoje em dia só tenho basicamente um gato, tá? Enfim, vamos aqui então começar a estruturar. Primeiro a parte do rabo, a gente vai vir aqui fazendo o redondinho aqui, ó. Encaixando aqui assim. Aqui a gente vai puxar aqui, ó, a mesma coisa, né? Vamos tentar fazer um traço melhor, tá vendo? No caso aí você pode definir um traço bacana, eu não, que eu só tô basicamente mostrando para você. Então a gente vai fazer aqui a parte de baixo, ó. Feito isso, a gente vai puxar o vão aqui, ó. Onde que vem a parte da pata dele embaixo. Aqui a gente vai puxar reto mesmo, tá? Aí aqui a gente vai fazer uma ondinha, ó, assim basicamente, ó, para definir a musculatura dele. E aqui vem a parte da pata, tá vendo? Nessa parte da pata a gente vai vir aqui e vai puxar um vão aqui, ó. Que aqui define a parte de baixo da pata também, ó. Aí o risquinho a gente puxa aqui, um outro aqui e um outro para cá, ó. Então essa daqui é a parte de cima. Aqui a gente consegue ver a parte de baixo dela. O pelo a gente vai fazer logo mais primeiro, só vamos definir essas partes mesmo. Então aqui eu vou puxar com um risco aqui também, para definir como se fosse a musculatura, né? A divisão aqui. Aqui a gente vai puxar o risquinho para cima, ó. E vamos montar o rosto dele aqui. Nessa parte aqui, você lembra que eu só fiz um redondo, né? Mas aqui a gente pode fazer assim, ó. A orelha dele vindo mais caída para cá, fazendo um outro movimento assim, ó. Que aí dá mais naturalidade, ó. É um redondo também, mas não totalmente um redondo, ó. Pra você ver como é que a orelha ficou legal, né? E aqui vem o encaixe da orelha, ó. E aqui vem a parte de cima da cabeça dele, ó. Aqui, ó. Bacana. Aqui a gente vai fazer um redondinho. Eu vou fazer o olho dele pretinho, tá? Não vou definir assim ali o olho dele, só vou fazer um pretinho mesmo. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Não precisa de eu fazer muitos detalhes. A ideia é fazer você construir o cachorro e também pensar por si só. Pô, você pode mudar aí algumas coisas no cachorro, tá? Então fica a seu critério. Feito isso aqui, agora a gente vai fazer essa parte aqui do redondo, ó, onde que vem o nariz dele. Vou fazer o pretinho aqui também, a mesma coisa, redondo, né? E aqui a gente só faz a parte da boca dele, que não é tão difícil assim. Geralmente o cachorro tem uma divisão aqui assim, ó, que a gente puxa um risquinho, tá vendo? Então vamos fazer essa divisão, que eu lembrei que é agora na minha mente. E agora a gente puxa aqui a parte de baixo da boca dele, vem fazendo aqui, ó, para pegar a parte do pelo dele aqui, né, onde é que vem a pele embaixo. E aqui a gente puxa a língua dele aqui, ó. A gente pode fazer um risquinho na língua dele também aqui assim, ó. A gente pode colocar uma sombrinha aqui de baixo, ó, né? Como se estivesse escuro aqui, a língua dele tá saindo, né, para dentro aqui. Aqui a gente vai fazer um risquinho, ó, que a língua dele tá vindo aqui também, no caso. Aí a parte dos dentes dele ficaria aqui, ó, nessa posição, tá vendo aqui? Então aqui a gente vai escurecer, ó, essa parte aqui de baixo da boca dele. A mesma coisa a gente vai escurecer aqui também, ó. Beleza, e aqui a sombrinha, né? Então vamos escurecer um pouquinho aqui também. Beleza, olha que da hora, né? Agora a gente vai puxar aqui a parte da orelha dele. Show! Agora eu vou modelar essa parte aqui, ó. A gente vai puxar aqui assim, de encaixe, a mesma coisa para cá, ó. Você lembra que aqui eu fiz, né, aquela parte inicial, mas aqui a gente vai fazer um redondinho, tá vendo? E aqui a mesma coisa, eu vou fazer um risco para cá. Que aqui é o pelo dele aí que vai vir, né, nessa parte da frente.
Aqui, eu vou puxar aqui assim, ó, como se fosse o pelo também, mas aí como se fosse uma musculatura vindo, né? Nessa posição aqui. Aí aqui a gente já puxa aqui, ó, uma voltinha pra cá, pra definir também a pata dele aqui. E a mesma coisa pra cá, ó. Aí aqui a gente vai aumentar um pouquinho mais. E vai puxando aqui assim, ó. Show de bola. Agora é só fazer um risquinho. No caso, as pernas dele a gente não vai ver aqui, porque a perna dele tá virada para lá, tá? Então aqui ele está basicamente aí de frente. Agora a gente vai começar a fazer o pelo dele aqui. Então pro pelo, vamos começar aqui, puxar aqui, ó. Vamos exemplo, fazer as churinhas aqui, ó. Nesse movimento, ó. Por quê? Como a parte dele aqui tá virada para lá, eu quero fazer esse movimento para dar, tipo, um movimento realmente que aqui é redondo, sabe? Ó, pra você analisar, você olhar assim bem, ó. Não parece que aqui tá totalmente redondo, né? Tá basicamente aí em 2D. Mas quando você começa a colocar as achuras aqui para simular o pelo, ó, a gente consegue ver que vai dando aí um efeito, né? Como se fosse um pelo aí saindo aí redondo também, ó. Vendo? Efeito 3D, ó. E aí aqui, ó, a gente vai escurecer um pouco mais em algumas partes, no caso, essas partes aqui principalmente, ó, onde que vem ligando aqui, tá vendo? A gente vai escurecer mais, ó, porque tem aqui uma sombra, e aqui embaixo mais ainda, ó, nesses pontos aqui, ó. Não vai ficar 100%, gente, é mais ou menos pra gente ter uma visão aqui, pra mim poder conseguir também te passar uma visão, né? Pra você só não ficar naquele desenho monótono, tipo, exemplo, eu venho aqui, só faço o desenho e tal, não, tô tentando te dar uma explicação também do que eu tô fazendo e fazendo ao mesmo tempo, né? Porque uma coisa é você ali ficar só copiando o desenho, outra coisa é você ficar mentalizando o desenho, ver uma referência ali, mas não ficar se apegando totalmente a ela, né? Criar alguma coisa, né? Inclusive, eu deixo aí na descrição meu manual de desenhista iniciante, eu vou fazer uma sombra aqui de baixo, ó, achuras assim, ó, nessa posição. Mas meu manual de desenhista iniciante fica aí na descrição, se quiser dar uma olhada, é gratuito, você não paga nada, tá? É uma base para você entender o que você pode estudar ali, né, sozinho ali, para você evoluir, e mostra um pouco dos fundamentos lá também. Inclusive tem curso de desenho realista aí que eu deixo na descrição, né? Se você tiver dinheiro aí para poder comprar o curso, vale muito a pena, cara. É um professor que já ajudou muitos alunos aí a desenhar realismo, tá? E conseguir gerar dinheiro também com isso, que você pode fazer encomendas com isso, né? Beleza, ó. Vê que a parte aqui de baixo fiz o sombreamento, né? Mas aí, você vê que aqui em cima ficou bem mais clarinho. Então, eu tenho que passar um pouco mais escuro aqui, ó, pra fazer um degradê, tá vendo? Como se fosse realmente o pelo passando aí, ó. Aqui em cima vai estar mais claro, porque tem a luz, né? Se for pensar aqui. Então, aqui vai estar mais escuro, que é a parte do chão aqui. E na parte do pelo aqui, o que a gente pode fazer? Aqui a gente pode puxar uns risquinhos, tá vendo? Saindo pra fora aqui, desse vãozinho, porque aqui como é pelo, ó, então não tem uma forma totalmente, né? Porque se a gente deixar o risco, o desenho meio que não fica no realismo. Aqui em cima a gente vai fazer uma pelagem basicamente nessa posição aqui, ó. Tá vendo aqui? Que a gente vai dar um volume aqui também, um destaque, ó. Então a gente vem puxando achuras nessa posição aqui, ó. Tá? E aí dessa posição a gente vai descer aqui, ó, nesse ponto aqui, fazendo assim, e começar a puxar ele mais reto, ó, pra cá, tá vendo? Então a gente está distribuindo aí a questão do pelo dele, ó, pra você ver como é que já deu a impressão aqui, né? Que essa parte aqui está em cima dessa parte aqui, ó, fazendo essas achuras pra cá, tá vendo aqui, ó, o volume, ó, que legal, ó. Aí aqui a gente vai escurecer um pouco mais, ó, nessa parte aqui, pra gente definir, né, como se realmente tivesse aqui essa parte por cima, tá vendo? Fazendo assim, ó. Aqui a gente vai puxar a pelagem nesse ponto aqui também, a gente vai puxar para baixo. Aí chegando nessa parte aqui, a gente vai puxar nesse mesmo movimento, ó. Tá vendo? Para cá, ó. Aí vai vir aqui, aí nesse ponto aqui a gente vai puxar a mesma coisa, só que vindo para cá, ó. Aí que a gente joga um pouquinho para fora, ó, para ficar como pelo mesmo, tá vendo? Aqui a gente vai deixar em branco para simular uma claridade aí, né? Porque tem a luz e a sombra, então vamos deixar uma claridade aqui, ó. E aí o pelo vindo para cá, tá vendo? Feito isso, aqui também a gente vai deixar um pouco claro, para deixar a claridade aí. Mas aí aqui, ó, a gente tem que puxar uns pelinhos aqui, ó, nesse ponto, para vir fechando aqui em cima aqui, ó. Tá vendo? Para ficar para dentro aí, né? Cara, é muito legal, cara. Você vai imaginando e vai
basicamente fazendo aí nas achuras. Aí nessa parte da pata aqui a gente vai puxar também pra cá, ó, tá vendo? Os risquinhos caindo aqui assim. Aqui a gente vai fazer mais preto, ó, essa parte de baixo aqui, porque, né, tem a sombrinha aqui, porque tá escorando no chão. A mesma coisa nessa parte aqui. Show de bola. Aqui a gente vai fazer um risquinho mais forte, ó, né? Que tem uma sombra aqui, basicamente, nesse meio aqui, também pra gente fazer uma divisão, né? Que é a parte do peitoral dele. Aqui, ó, como tem essa parte baixa, que vai também ter uma sombra, então a gente vai puxar um risquinho aqui assim, ó. Tá? Que vem, né, dando a profundidade aqui. A mesma coisa a gente vai puxar um risco pra cá também, ó. Pra separar a pelagem dele, ó. E aqui a gente faz um risquinho mais forte, ó. Que aí vem a pelagem aqui da parte da cabeça dele, né? Então vamos puxar aqui na orelha dele também um risco aqui. E vamos começar a puxar pra baixo aqui, ó. Show de bola. Já aqui a gente vai modelar aqui, ó. Fazendo um pouquinho mais escuro, ó, nesse ponto aqui, ó. Puxando assim mesmo. Show, porque tem a sombra, né? Fazer a mesma coisa aqui. E aqui a gente vai puxar o pelo aqui, ó, nessa direção da cabeça, né? Dele aqui, ó. Aqui a mesma coisa. Aí já nesse ponto aqui a gente puxa pra baixo, ó, que a gente vai definindo, tá vendo? Olha que legal, né? Vai definindo o rosto dele aí, ó. E aqui a gente vai deixar para ficar a luz aí, então só vamos puxar só até aqui, ó. Mesma coisa, eu vou puxar do lado de cá, ó. Show de bola. Aqui vai cair basicamente aqui e vamos puxar um risco aqui, né? Para definir aqui, ó, beleza. E aqui a mesma coisa, a gente puxar um risco para cá, ó. Show, velho. Tô gostando muito do resultado desse cachorro aqui, velho. Agora a gente vai puxar o pelo aqui nesse ponto. Mais forte um pouquinho, tá vendo? Porque aqui tá embaixo, né? E aí aqui a gente faz aqui uns risquinhos pra fora, tá vendo? E a gente vai definindo o pelo dele aí pra não ficar totalmente esteticamente o risco, né? Ali. Tá, mas essa parte aqui do meio, aqui a gente pode fazer uns risquinhos a mais aqui, ó. Pegando um pouco mais forte. A questão do pelo é que realmente vai ter achuras para um lado, achuras para o outro, mas olha para você ver como é que com o pelo aí a gente vai identificando muito mais o cachorro, né? Vai ficando legal. Aí vamos puxar o pelo para achura para cá, ó. Fazendo o pelo aqui. Aqui a gente vai puxar só uns pelinhos, ó. Tá vendo? Porque tem a claridade aqui, né? Então não vai pegar tanto. A mesma coisa aqui, ó. Que a gente vai escurecer um pouco mais, ó. Né? Porque tem a parte de baixo aqui. E vamos deixar essa parte aqui de cima. Porque aqui vai pegar claridade. Mas aqui, ó, tem que estar mais escuro, ó. Pra gente ver lá, né? No caso, a profundidade. Aqui eu vou fazer também mais forte. Para identificar o chão, né? Basicamente onde que ele está encostando. E aqui vamos soltar mais aqui uns pelos aqui, ó. Esse então foi o nosso cachorro aí, basicamente, tá? Desse vídeo. Espero que você tenha gostado dele aí. Então, desenha um cachorro aí, vai mentalizando, muda de posição o cachorro também. Essa posição que eu fiz dele aqui é deitado. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, comentar aí alguma coisa que eu ficaria muito feliz também. E não esquece de olhar a descrição, que eu deixo alguns materiais na recomendação. E também meu manual desenhista iniciante. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.